Fala aí, pessoal, professor Wesley Almeida aqui, trazendo mais conteúdo da Bíblia Sagrada, do Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. E já de começo, por favor, aperta aqui embaixo aqui o sininho de notificação para você receber todas as nossas postagens novas, ok? Por favor, também deixa o seu like e se inscreva neste canal. Esse aqui é um canal novo, porque o outro canal que nós tínhamos foi derrubado pelo YouTube, não deu explicação nenhuma, aí tinha milhares de seguidores, perdemos o nosso canal, mas não vamos desistir, estaremos aqui também no YouTube, trazendo conteúdo bíblico para vocês. Então, como todo mundo pede também, vou pedir isso aqui, é claro, deixa o seu like, por favor, deixa o seu comentário, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai mandar para mais pessoas. Conto com a sua colaboração, beleza? E o nosso assunto hoje, o bate-papo hoje vai ser top, vai ser sobre línguas estranhas. E aí, é um novo batismo? É um dom? O que é línguas estranhas? O que é isso? Vamos abordar sobre isso na aula de hoje. Na aula, já que a ideia é de aula na cabeça. No nosso conteúdo de hoje, pessoal. Então, bora lá. Línguas estranhas. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Que é o primeiro texto que fala ali sobre a capacidade de falar em outras línguas, né? O evento ali que aconteceu na descida do Espírito Santo com poder, trazendo evidência de manifestações de línguas estranhas. Vamos lá, vamos lá. Antes de tudo, eu respeito a posição contrária, que não concorda com essa que eu vou trazer aqui no vídeo. Não tenho problema algum com isso. Respeito você tranquilamente. Aquela frase clássica que nós não sabemos ao certo quem é o formador desta frase. Alguns falam que foi Agostinho de Hipona, enfim. Mas na verdade não sabemos ao certo quem foi que falou essa frase. Se foi Agostinho de Hipona, se foi Tertuliano, esses são pais da igreja, tá bom? A frase seria mais ou menos o seguinte, né? Nas coisas essenciais, a unidade, a união, a caridade. Nas não essenciais, a liberdade de pensamentos contrários, ou seja, eu não preciso concordar com tudo com você, mas naquilo que é essencial nós concordamos, né? Na pregação do Evangelho, na salvação por Cristo, daí não concordo tranquilamente. Isso é essencial. Naquilo que não é essencial, a liberdade de opiniões. Então cada um tem as suas posições aí, desde que esteja fundamentada na Bíblia Sagrada. Então vamos lá. A posição mais defendida no meio pentecostal sobre línguas estranhas é aquela que entende que falar em línguas seria um novo batismo do Espírito Santo ou com o Espírito Santo, né? Muitos fazem essa divisão, batismo no e com. Batismo no na conversão, com manifestações de dons, beleza? Enfim, eu respeito essa posição, mas eu não entendo assim, pessoal. Eu não entendo que isso daí é dessa forma na Escritura Sagrada. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, ele diz que todos nós somos batizados no mesmo Espírito. Ponto final. E isso acontece no momento da conversão genuína. Quando isso acontece? Isso acontece naquele momento em que o Espírito Santo vem no coração do homem, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Neste momento, esse homem se converte, ele nasce de novo. É neste exato momento que este homem ou esta mulher recebe o Espírito Santo, recebe o selo do Espírito Santo, ok? É nesse momento que ele é batizado com o Espírito Santo, pessoal. Quando ele recebe o Espírito Santo, porque o Espírito Santo o convenceu e ele creu em Cristo Jesus. Tá bom, então, em falar em língua, o que é? O que é falar em língua? Não é o novo batismo? Eu não entendo que seja um novo batismo, mas respeito você que entende que é, não tem problema nenhum, amém, fica a sua posição tranquilamente, não tem problema nenhum, tá bom? Porque eu não entendo que é um novo batismo, vamos lá. Na verdade, falar em línguas seria uma experiência, seria um dom do Espírito Santo. Se não, vejamos. Evangelho de João, capítulo 20 e verso de número 22. Jesus Cristo aparece ressurreto aos 11 apóstolos e ele diz: receba o Espírito. Soprou sobre eles. Ninguém falou em língua, pessoal. Ninguém falou em língua. Mas aí alguém pode vir falar assim: então eles não eram até então convencidos do pecado, da justiça e do juízo? Bom, não é bem assim. Eles serviram a Jesus Cristo por 3 anos e meio aproximadamente e muitos ainda duvidavam daquilo que Cristo falava com relação até mesmo à ressurreição, certo? Porque Cristo falou ali de forma clara para eles que teria que morrer e ao terceiro dia seria ressuscitado. E eles não entendiam, né? Muitas coisas eles não entendiam. Por quê, pessoal? Porque o Espírito Santo, antes da ressurreição de Jesus Cristo, né? E até mesmo de Atos 2, né? Vai ter esse embate teológico também. O Espírito Santo não habitava dentro do homem.
Ele atuava como ainda no Velho Testamento, vinha de forma esporádica, momentânea e circunstancial. Ele vinha sobre o homem, ou se apoderava do homem e depois saía. É o que nós vemos no livro de Juízes, o Espírito Santo se apoderava de Sansão e depois saía, né? Não tinha essa ideia de morar dentro do homem, fazer morada, né? O próprio Cristo fala que se ele não subisse ao Pai, o Consolador não viria morar dentro de nós. Então a ideia de soprar o Espírito Santo ali já seria a ideia do Espírito Santo vir fazer morada dentro do homem, certo? Aconteceu ali com os apóstolos, tem essa possibilidade, ok? Lá em Atos 2, nós vemos que estes 11 que já tinham recebido o Espírito lá em João 20, capítulo 20, verso 22, eles vão estar ali no cenáculo, reunidos, né, orando, aguardando a promessa da descida do Espírito Santo com poder, que é o que acontece em Atos 2. Eles estando reunidos ali no dia de Pentecoste, né, uma festa judaica, né, também chamada no Velho Testamento de festas das semanas ou festa das primícias. O que significa a palavra Pentecoste? Significa 50 dias depois da Páscoa. Penta de 5, lembra? O Brasil pentacampeão, tem 5 títulos. Então a palavra Pentecoste significa 50 dias depois da Páscoa. Eles estavam reunidos ali e o Espírito Santo desceu com poder sobre eles. E nessa descida com poder, houve manifestação do dom de línguas estranhas. E é aqui que eu quero chegar e abordar. É um novo batismo? Eu não entendo que é um novo batismo. Eu entendo que é uma experiência do enchimento do Espírito Santo, que aí pode ter, sim, manifestações e evidências de dons, ok? Simples assim, pessoal, porque os apóstolos tinham recebido lá em João 20, 22 e ninguém falou em língua. Mas aqui, o Espírito Santo vai vir com poder sobre eles, né? Vai vir com poder e vai ter essa manifestação de dons. No mundo acadêmico, nós usamos dois termos para manifestações do Espírito Santo dentro da vida do salvo. Tem o termo plimplei e o termo pleiro, são termos gregos, tá bom? Termos técnicos. O que significa plimplei? Quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa e a pessoa sente uma alegria, sente um entusiasmo, mas não tem manifestação de dons. Dê textos para nós, vamos lá. Quando Maria chega lá para Isabel, a sua parente, fala que está grávida, né? Está grávida lá, recebeu a visita do anjo. Diz que a criança no seu ventre, que era João Batista, se alegrou, né? No Espírito Santo. E Isabel sentiu essa alegria, mas ela não falou em língua, né? Plim play, uma manifestação do Espírito Santo que traz uma alegria, traz algo ali bom na vida do cristão. A manifestação que nós chamamos de pleiros. Pleiros é a ideia de transbordar, de ser cheio até transbordar, e aí tem manifestação de dons, que é o que nós entendemos que acontece em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, que as pessoas que estavam ali começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo as capacitava. E ali naquele contexto, segundo a Bíblia Sagrada, tinha cerca de 14 a 15 nações que estavam visitando Jerusalém, porque as festas judaicas, espalhava-se a notícia e tinha muitos judeus que nasciam em outros países da vizinhança ali de Israel, né? Por conta da diáspora. O que significa diáspora? Diáspora, eles se espalhavam por conta das perseguições. O termo diáspora traz a ideia daquele semeador que sai semeando para tudo quanto é lado. Essa palavra é empregada aí para separação do povo hebreu, que eles sofreram ao longo dos tempos pelas invasões que teve em Jerusalém, ali em Israel, eles tiveram que fugir, né? Então nascia judeus para tudo quanto é lado, descendentes de judeus. E eles voltavam nessas 3 grandes festas que tinha em Jerusalém, que era chamada de festa de peregrinação, que era a Páscoa, né? Pentecoste e a festa das cabanas. Eles tinham que voltar para celebrar. Então eles voltavam ali, eram judeus que nasciam em outra nação e aprendiam o idioma daquelas nações também, mas também ainda conseguiam falar o idioma hebraico, né, dos seus descendentes. E quando eles chegaram lá e viram aqueles judeus falando na língua do país que eles nasceram, ou que eles viviam, certo? Eles se escandalizaram. Como pode esses, sendo hebreus, né, judeus, falar no idioma do país que nós somos nascidos? Aí fala, somos partos, somos medos, somos do Egito, da Capadócia, da Ásia, da Bitim, tudo quanto é lado. Então, o dom de línguas estranhas que desce em Atos 2, que é uma capacitação que eu não entendo que é um novo batismo, eu entendo que é uma experiência de enchimento do Espírito Santo, do pleiros, de transbordar e falar em outras línguas. E lembrando, as línguas que eles falaram ali, o termo que aparece ali, né, que nós usamos no mundo acadêmico, é glossolalia. O que é glossolalia? É a capacitação sobrenatural de você falar em um outro idioma que você nunca aprendeu. Então não tem língua de anjo ali, já para ponto final. Em nenhum lugar da Bíblia fala que nós falaremos língua dos anjos.
Em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo não afirma que falava a língua dos anjos, ele fala ainda, ele não diz que fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e eu não tivesse amor de nada seria. Então ninguém fala língua de anjo, pessoal. Não existe esse negócio que as línguas estranhas são língua de anjo, tá bom? A Bíblia não ensina isso daí. Então as línguas que são faladas em Atos 2 são línguas terrenas, daquelas pessoas que estavam ali. E a palavra que é empregada para essa capacitação por esse dom do Espírito Santo é glossolalia, a capacitação de você falar em um idioma que você nunca aprendeu. É como se tivesse um americano no culto e o Espírito Santo te tomasse ali para falar em inglês, sendo que você nunca estudou inglês. Você não vai entender nada, mas o americano que está ali vai entender tudo que você está falando no idioma dele. É isso que é o dom de línguas estranhas citado em 1 Coríntios, capítulo de número 12, que é um dom. Eu não entendo que é um novo batismo, não é uma nova experiência. Eu entendo que é um dom. E outra, que fique claro que não são todos que vão falar em língua. Paulo trabalha sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 14. Todos falam em língua, eu desejaria que todos profetizassem. Então ele começa a falar que não é todos que falam em língua. E infelizmente o problema que acontecia na igreja de Corinto percorre a história da igreja e nos alcança hoje, né? O dom de línguas é colocado como um dom supremo, né? As pessoas têm a ideia de que quem fala em língua é mais espiritual que outras. Isso é uma inverdade terrível, grotesca, isso não existe. É um dom como todos os outros dons que o Espírito fornece à igreja, para a edificação da igreja. Então os dons não é para edificação, aliás, não é para autovalorização minha, para me dar status, para me dar posição, não, nada disso. Todos os dons do Espírito é para edificação da igreja. E o mesmo problema que acontecia lá ainda nos percorre. Havia uma desorganização no culto na igreja de Corinto, por conta que eles não sabiam lidar com o dom. Por isso que Paulo lá no 1 Coríntios 14 vai falar o seguinte, se for falar em língua, fale no máximo 2 ou 3 e que haja intérpretes. Ele não proíbe de falar, tá? E se não tiver intérprete, fale consigo mesmo para a edificação sua. Mas se tiver intérprete, a igreja inteira vai ser edificada. Então tinha esse problema no culto da igreja de Corinto, porque estava valorizando demais o dom de línguas, e Paulo coloca o dom de línguas como o menor dos dons, para tirar esse negócio do ego do homem, né? Fala em língua é super espiritual. Tem esse problema ainda hoje. Então até hoje tem esse problema, pessoal. E lembrando, tá? Eu não sou sensacionista, eu creio que os dons ainda estão atuando na igreja para a edificação da igreja, né? Apesar de eu ser um pentecostal reformado, eu me considero um pentecostal reformado, né? Eu creio na evidência de todos os dons, mas tudo com ordem e decência, ok? Então eu penso, não estou sozinho nisso, tá, pessoal? Muitos teólogos e estudantes da Bíblia também pensam que nem eu, que não há 2 batismos com o Espírito Santo, não tem essa promessa de 2 batismos com o Espírito Santo. A Bíblia fala de um batismo com o Espírito Santo, que acontece no momento da conversão genuína, quando o homem e a mulher creem em Cristo no seu coração. E a Bíblia nos mostra claramente de uma evidência do Espírito Santo vindo sobre o cristão com poder. E quando ele vem com poder sobre o cristão, dá essa capacidade de receber aí dons, não só o de língua, mas também o dom de línguas. E lembrando, o dom de línguas, pessoal, é para a pregação do Evangelho, que é o que acontece ali em Atos 2. O dom de línguas é uma evidência para os incrédulos. Isso acontece lá em Atos 2, que tem as pessoas que estavam ali visitando a cidade, veem essa manifestação e ficam maravilhados, e muitos se converteram, né? Lá em Atos 10, na casa de Cornélio também, que era um gentil, né? Não conhecia ali no pé da letra a palavra de Deus, e eles também falaram em línguas, porque é uma evidência, né? Uma evidência para alcançar os gentios, ok? Então esse aqui foi o nosso vídeo aqui sobre línguas estranhas, eu espero que você tenha gostado. Mesmo você pensando do outro jeito, eu te respeito tranquilamente, que possamos, naquilo que é fundamental, ter união e amor, fraternidade. Naquilo que não é fundamental, que possamos ter a liberdade de pensamentos diferentes, tá bom? Mesmo você pensando do outro jeito, não concordando comigo, eu te amo em Cristo Jesus, nós vamos morar no mesmo paraíso de Deus, amém? Galera, continue nos acompanhando aí, não esquece de deixar o like, o comentário aqui, compartilhar isso daqui, tá bom? Compartilhe para que alcance mais pessoas. E até o nosso próximo conteúdo com a graça de Cristo Jesus. E eu conto sempre com as suas orações. Até mais!